Graças, meu Senhor eterno, pelas misericórdias e graças do Senhor que se renovaram sobre nós mais esse dia de hoje. Obrigado por ter nos guardado durante a noite, nos dado uma noite de sono em paz e por renovar nossas forças para o dia de hoje estar aqui te buscando. Rogamos que teu Santo Espírito continue conosco, atuando em nossas consciências, nos dando discernimento espiritual, para que tudo que viemos a estudar nesse momento possa santificar nossas vidas. Que o Senhor me use mais uma vez, me capacite, me ajude a compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor quer que seja compartilhado. E que o Senhor repreenda o inimigo dos anjos maus para longe desse local, para longe desse momento aqui de adoração e culto ao Senhor. E que os anjos do Senhor estejam aqui acampando sobre nós. Que esse assunto, meu Senhor eterno, fique bem esclarecido em todos os corações aqui, mas esse dia de hoje. Esse é o último momento entre nós aqui, nessa campal, e somos muito gratos até aqui. Obrigado por todas as bênçãos, porque não merecemos. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, acredito que a maioria de vocês, se não todos, estavam aqui ontem. Possivelmente começaram esse assunto juntos aqui, né, com a gente. Então até fica tranquilo, fica bom para a gente poder finalizar ele, porque você já sabe, né? Estava todo mundo aqui praticamente. E aí a gente vai recordar o que a gente viu ontem. Vocês viram ontem que, primeiro, o tema é revelando a imagem da besta, né? Então a Bíblia fala da imagem da besta. A imagem da besta, ela é uma contrafação, ela é uma contradição da imagem de Deus. E a besta, a imagem dela é a intenção, é o propósito de controlar e ter as pessoas sob seu controle e ser adorado, né? É isso que a besta quer. Ela quer adoração, ela quer ser Deus nesse mundo. É um sistema que quer substituir Deus. E a solução que ela traz para o mundo é o melhor que o homem pode dar, né? E o melhor do homem não tem valor nenhum. Porque o melhor para o homem é somente o que vem de Deus, e não do homem. E nós vimos o que o papado, como ele pensa a respeito da nossa liberdade de consciência, né? Isso aqui, irmãos, nós estamos exercendo a nossa liberdade. Você sabia que ali nos tempos dos reformadores, um pouquinho antes, um pouco depois, principalmente ali depois de Lutero ali mexeu com um enxame de abelha, né? Tocou na onça com vara curta ali. Então, depois de ali, isso aqui ainda era luxo. Isso aqui era luxo. Eu tenho um texto de Ellen White que ela diz assim, que eles, para louvar e adorar a Deus conforme a palavra, segundo a sua consciência com Deus, eles se juntavam na madrugada, à noite, nos bosques, em becos, em lugares totalmente escondidos. Eles não podiam prestar culto a Deus que não fosse conforme o sistema católico. Era proibido, né? E vocês sabem que isso vai voltar a acontecer de novo. Você viu como que esse grande homem aí, aos olhos do mundo, como que ele pensa, né? E esse pensamento, essa ideologia dele, ela está sendo implantada na mente das pessoas. E as pessoas, elas estão sendo habituadas a isso. E aí você vê surgindo, de um tempo para cá, a cultura do cancelamento. E aí você vê, na época da pandemia, por exemplo, a gente viu muito disso, né? Quem se posicionasse contrário ao sistema, sofria. Sofria. E imagina do lado religioso, que é o lado que mais Satanás trabalha. Então, se você hoje não estiver disposto a se posicionar do lado de Cristo, da verdade, sem nenhuma ressalva, né? Totalmente, completamente, por medo do que os homens podem te fazer, então você tem que pensar realmente se esse caminho é o caminho que você vai trilhar.
Uma vez eu disse num acampal, eu gostava muito de assistir coisas da Segunda Guerra Mundial. Eu gostava muito de história e ainda gosto, né? Mas hoje eu só me volto para aquilo que é bíblico. Mas eu assisti muita coisa da Segunda Guerra Mundial, então teve uma vez que eu assisti um documentário da Segunda Guerra Mundial que os recém-alistados, porque ali eram os coitados, eram iludidos, né? Aqueles pobres soldados eram iludidos, empolgavam eles, mal sabiam eles para onde eles estavam indo. Tinha uns que mal pisavam na praia, levavam um tiro na cabeça. Não conseguia nem ir além, às vezes nem saía da água, mas mal sabiam ele. Então teve uma vez que um capitão que foi treinar um exército, a guerra já estava acontecendo, e ele foi treinar um exército e ele percebeu que alguns jovens eles estavam tremendo. Não tinha nem visto as atrocidades do que eles iriam passar. Eles nem faziam ideia do que eles iriam passar. E aí ele disse que esses jovens estavam tremendo. E aí ele percebeu, né? Era para começar o treinamento. E então o capitão olhou para eles assim e disse: olha, eu percebi que vocês estão com medo aí, né? Vocês estão tremendo, vocês estão nervosos. Eu vou falar para vocês para onde vocês vão. E aí ele começou a falar. Ele mostrava fotos, que era a época da Segunda Guerra Mundial, né? Era poucos vídeos, poucas fotos, mas eles tinham alguns relatos, né? Algumas coisas. Ele mostrava fotos e vídeos. E aí ele mostrava para esses recém-recrutados, né? E dizia: vocês têm certeza que vocês querem participar disso aqui? Foi para isso que vocês viram. Vocês têm certeza? É isso aqui que vocês vão viver. Talvez vocês não durem nem uma hora, nem um minuto, talvez lá. E olha que vocês já estão nervosos aqui. Você não sabe a guerra, para onde você está indo. Então ele dizia assim: nós vamos te preparar. Mas se você não tiver certeza, se não é isso que você quer para você, porque não tem como escapar disso, é isso. Não vai iludido achando que você vai conseguir escapar, fugir das balas e vai dar tudo certo. É um ou outro que escapa, ele dizia. É uma guerra, é severa, é forte, é muito violento. Então se isso não é para você, então procure outra área aqui no exército, fique aqui trabalhando internamente. Porque se você for dessa maneira que você está, você vai influenciar outros, vai acovardar outros. Você sabe que Deus fazia isso, né? Lembram da época de Moisés? Quando eles iam chamar para a guerra, e Deus dizia, né, sobre alguns, que eles não deveriam ir. Porque se eles fossem, o que aconteceria? Influenciava os outros a serem covardes, a serem duvidosos e tudo. Então, quando esse capitão disse isso, a maioria desistiu. Ele começou a mostrar, né, o que estava acontecendo, a maioria desistiu, quis ficar na parte interna. Então ele foi realista. Então Deus está fazendo isso conosco também, né? Deus deixou os relatos no livro Grande Conflito, de tudo que os mártires passaram, tudo que aquele povo passou. Porque hoje a gente vive em tempos de paz, né? Tempos muito fáceis. Essa época aqui não chegou a ser tão pesado como foi na época de Martinho Lutero, por exemplo. Mas já foi bem mais difícil do que hoje. E às vezes a gente não sabe. Às vezes é passado para a gente uma coisa tão romantizada, né? Tão romantizada, tão poética. E aí quando você entra no campo de batalha, e você olha assim: por que não me disseram isso? Por que não me disseram que ia ter isso? E é isso que o capitão fez, né? Nesse documentário que eu assisti, que ele disse que não, eu fui realista. Porque se eu fosse iludir eles, seria muito pior. Então eu fui realista com eles, eu fui mostrar. E eu disse a eles: é ainda pior do que isso que eu estou falando para vocês. Mas claro, que nessa guerra, se você se posicionar do lado de Cristo, Ele vai te proteger. Você pega esse texto de você disse paz, segurança. Não há paz. Deus disse: quando eu não mandei eles falarem sobre paz, eles falam paz, paz, paz e segurança. E aí ilude as pessoas, né? Ilude. É igual aquela situação daquele profeta que o rei Acabe não gostava dele, é Miqueias, né?
O nome dele eu não lembro, como Micaías, não lembro. Era um profeta que o rei Acabe não gostava dele. E aí tinha não sei quantos profetas lá, e só dizia o que Acabe queria ouvir, o que era agradável a ele. E aí o outro rei que estava com Acabe disse, tem mais algum profeta? Aí Acabe disse, olha, tem um, mas ele só fala o que eu não gosto. Só fala o contrário daquilo que eu penso, do que eu quero. Aí o outro rei disse, não, chama ele pra gente pelo menos ter assim, né? Aí chamaram ele, acho que vocês conhecem essa história. E disseram, olha, o rei está te chamando e ele quer ouvir de você o que Deus tem a respeito do que vai acontecer. Como foi que esse profeta chegou e falou para o rei Acabe? Não, a primeira vez. A primeira vez ele falou o que ele queria ouvir. Ele perguntou qual é de maneira sarcástica, né? Qual é o teu problema mesmo comigo? Depois ele foi lá e... Não, vai dar tudo certo e tudo. É como se ele estivesse dizendo, é isso que você quer ouvir, né? É isso que você quer ouvir. Então, já que você não quer a verdade, você prefere ser iludido, você prefere a mentira, então vai dar tudo certo lá. Aí o Acabe já sabia, não. Você veja como o ser humano é, né? Ele já sabia que existia uma realidade, uma verdade, mas ele não, embora ele não quisesse, ele sabia que ele tinha algo a dizer que não era aquilo. Aí quando ele fala a verdade, ele só, tá vendo? O homem só fala, o homem é muito negativo, né? Ele só fala do contra, o homem é muito negativo. E todo mundo falando uma coisa, só vem ele falar isso aqui. É negativo demais. Mas é a verdade, né? Então vamos ver aqui, com relação à imagem da besta. A imagem da besta, irmãos, é isso aqui, ó, veja. A mensagem do terceiro anjo, essa é a Conferência Geral de 1895. E Jones diz o seguinte: não preciso me propor a dar uma definição detalhada do que é a imagem da besta. Todos sabemos bem que é o poder da igreja usando o governo, o poder civil, para os propósitos da igreja. Então a imagem da besta é a igreja usando o poder civil. E por que a imagem da besta ela já foi formada? Porque aqui nesse período, principalmente ali em 1888 e nos poucos anos seguintes, nesse período aí, os protestantes se uniram com o governo e começaram a legislar uma lei religiosa sobre o domingo. E nisso a imagem da besta se formou. Porque agora era a igreja tendo o poder civil para aplicar as suas leis e aplicar a sua religião. Coisa que Roma já tinha feito antes, né? Coisa que Roma já tinha feito. Era uma cópia, né? A imagem, a linguagem da Bíblia, né? De imagem a gente poderia substituir por cópia, uma xerox, né? É uma cópia do que a besta que sobe do mar foi anteriormente. E estavam fazendo as mesmas coisas. É interessante, né? Os protestantes que haviam fugido de todo o problema que eles sofreram, agora eles mesmos estavam fazendo o mesmo que foi feito contra eles. Veja o que diz aqui. Aqui a gente vai ler, irmãos, Apocalipse 13. Deixa eu mostrar aqui. Apocalipse 13, do 11 ao 18. Apocalipse 13, do 11 ao 18. Eu não vou assim destrinchar, né, porque aí tem tantos detalhes aqui que vai até entrar em outros assuntos também. Mas vamos se focar mais na questão da imagem da besta. Aqui diz o seguinte, versículo 11. E eu contemplei outra besta saindo da terra. E ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. E ele falava como um dragão. Aqui a gente que é adventista entende que tudo isso é simbólico. Cada figura dessa representa algo literal. Os 2 chifres a gente vai descobrir daqui a pouco. Ellen White falando o que são os 2 chifres. E ele exerce o dragão, né? E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Então essa besta, que estava influenciada pelo dragão, ela exerce o poder da primeira besta e faz com que os habitantes adorem a primeira besta. Ou seja,
faz com que os habitantes da Terra, eles se curvem diante a ideologia, a mente da primeira besta. Porque uma observação que eu queria fazer às vezes as pessoas, quando vai falar, porque tem os extremos, né? Às vezes as pessoas vão falar do papado. Existem, por exemplo, adventistas que só falam disso, né? Que só fala do papado, e aí tudo que está acontecendo no sistema papal, a pessoa está só acompanhando tudo. E já tem pessoas que ela não gosta de jeito nenhum desses assuntos. Eles, não, esse assunto aí é relevante, a gente tem que falar só de Cristo e tudo mais. Ok. Mas se está na profecia, e se um dos livros mais importantes do Espírito de Profecia é qual? O Grande Conflito. E trata muito disso. Mas o mais importante, irmãos, não é você se focar na figura do Papa, mas naquilo que a gente entendeu, que é o quê? A ideologia dele, a filosofia dele, a doutrina deles. O que eles querem para a humanidade. É isso que a gente tem que saber. Porque até nisso nós vamos nos avaliar se nós não estamos aplicando as nossas vidas. Vocês leram ontem o que ele pensa sobre liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de publicação. Vocês viram? Então, se a gente tem essa mesma mentalidade, qual vai ser a dificuldade da gente se posicionar do lado dele? Não vai ser muito difícil. Hoje a gente pode bater o pé e dizer, não, nunca que eu vou me posicionar ao lado desse sistema, desse maldito sistema. Mas a gente tem que avaliar o nosso próprio ser, o nosso próprio eu, se não há resquícios, né, daquilo que pertence a ele em nossa mente. Olha o que diz o versículo 13. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta. Dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada e vivera. E aí a gente fica, tem pessoas que tem a mentalidade meio judaica, fica esperando, né, que em algum momento esse sistema vai dizer, agora vamos fazer uma imagem à besta. Né? É tanto que no meio religioso, eles acham que a marca da besta, porque fala que é na mão e na testa, tem que ser algo material, visível. Né? Um chip, uma marca, alguma coisa. Né? Então, é a mesma mentalidade dos judeus. Cristo falava para eles, eles entendiam tudo literal. Então a gente tem que ter cuidado, porque tudo aqui é simbólico. A imagem da besta é justamente fazer o quê? É reformular toda a mentalidade da besta na sociedade. É trazer essa mentalidade, é formar isso nas pessoas. Essa ideologia, essas ideias, esses pensamentos e conduta. O verso 15, e ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Isso aqui vai ser o ápice final, né? Mas vai acontecer. No Grande Conflito relata muito sobre isso. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres e livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Na escola sabatina que eu passei um pouquinho ontem dela, vai falar, é muito interessante isso aí, vai falar o que é a marca na mão e o que é a marca na testa. Eu não vou passar aqui porque realmente tem vários textos e tem muita informação, mas eu achei muito interessante porque nem eu compreendia assim. E como eles compreendiam ali, os pioneiros nos dias de Ellen White, a questão da mão, né? E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, verso 18. A marca, nome e número. Marca, nome e o número. Aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Veja agora o que o Espírito de Profecia... Lembra que
é dito que ele tem a aparência de um cordeiro, a besta, que sobe da terra, né? Que se trata dos Estados Unidos. Fala como dragão, mas tem 2 chifres. O que são esses 2 chifres simbolicamente? Ellen White responde: os 2 chifres, como um cordeiro, representam bem o caráter do nosso próprio governo, conforme expresso em seus 2 principais princípios fundamentais: republicanismo e protestantismo. Então, um chifre representa o poder do governo, poder civil. O republicanismo é um governo que é o povo quem escolhe, né? É o povo quem escolhe os seus líderes. E o protestantismo você já conhece. Então, um chifre representa o poder civil, o poder do governo, e o outro chifre representa o poder religioso. E nessa figura se encontram os 2. E aonde a gente encontra isso? Nos Estados Unidos. Não tem como negar que essa figura, essa besta, esse cordeiro representa os Estados Unidos. Esses princípios são o segredo de nosso poder e prosperidade como nação. Aqueles que primeiro encontraram refúgio nas costas da América se alegraram por ter chegado a um país livre das arrogantes reivindicações do papado e da tirania do governo real. Eles decidiram estabelecer um governo sobre o amplo alicerce da liberdade civil e religiosa. E é interessante que é justamente o país que foi fundado sobre a liberdade religiosa, é o país que o papado mais trabalha nele. Porque é uma das coisas que ele mais odeia nesse mundo. Porque ele não quer que as pessoas de fato sejam livres dele, mas que ele esteja no controle da consciência das pessoas. Uma observação interessante. Por que você acha que Deus usa a figura besta para retratar esse sistema religioso? Besta. O que é uma besta, irmãos? Sistema religioso. Não. Literalmente, se você vai... Vou recapitular isso. Se você vai no dicionário, aí você bota lá, besta. Aí tem lá, sinônimos, significado, animal. Né? É porque a palavra besta você não vive usando por aí, né? Tá o cachorro ali, ó, aquilo é uma besta. Você não vai falar assim, né? Mas é um animal. Tem até um carro com esse nome, né? Besta, né? Tem um carro chamado besta. E a gente usa essa palavra para outras coisas também, né? É uma pessoa que é bobona, né? Ou que foi trapaceada. Mas enfim, veja, uma besta é um animal. Como que funciona o reino animal? O reino animal funciona assim. Eu vou perguntar a vocês, na verdade eu vou fazer a pergunta, o reino animal funciona assim? O cordeiro caça o leão, e o leão tem medo do cordeiro. E ai de um leão quando se deparar com um cordeirinho. Ele corre de medo. Coitado do leão quando vê um cordeiro. É assim que funciona, irmãos? Eu sei que foi muito óbvio, né? Mas como é? É o contrário. Então Deus, é como se Deus estivesse dizendo, olha, esse sistema, essa mentalidade é como a mentalidade dos animais. O mais forte, ele monta no mais fraco. Ele controla o mais fraco. Os mais fortes, eles aterrorizam, intimidam os mais fracos. Esse é o reino do homem. Esse é o reino da besta. Essa é a mentalidade da besta. Por isso, besta. Porque é o homem, para poder ter poder, para poder ser adorado, ele usa do quê? Ele usa da tirania, ele usa do poder, ele usa do temor, do medo, trabalha com medo. Então, qualquer sistema, seja religioso ou político, que trabalha assim, pertence à besta. Pertence à besta. Não adianta, só por conta do nome, mas se age como a besta, tem a mente da besta. É a mente do anticristo. É intimidando para poder controlar. É intimidando para poder ter a adoração, ter o controle da consciência das pessoas. É assim que é no reino animal. É uma selva de pedra, é o mundo que a gente vive, e assim vai ser. Os mais fortes, eles atemorizam os mais fracos. Mas é assim no reino de Deus? Não. Não é assim no reino de Deus. Você veja a diferença, né?
Então, esse sistema, então quando você tem que analisar se aonde você está se envolvendo, se as coisas funcionam assim. Você tem que analisar se aonde você está envolvido, onde você está inserido, se as coisas funcionam assim. Se você não tem liberdade de consciência e de expressão. Se não, então significa que ali estão totalmente influenciados ou parcialmente influenciados por essa mentalidade. E se essa mentalidade ela não é removida, não é anulada, porque assim, uma pessoa ser assim é uma coisa. Ela faz os estragos dela. Agora, um sistema, um grupo, uma quantidade grande de pessoas com essa mentalidade, o estrago é maior ou menor? É maior. É maior. Porque quanto mais as pessoas têm medo. Né? Você lidar com uma pessoa no mano a mano, assim, uma pessoa que é do teu nível, às vezes tem a mesma escolaridade que você, aí você tem coragem, né? Agora, quando você se depara com uma pessoa que ela é muito graduada, tem muito conhecimento, tem muito poder, muita autoridade, ganha muito, tem muito respeito, tudo muito, aí a coisa muda. Pode falar, irmão. A questão da besta, né, do rumo ao papal. Cadê o irmão, o microfone? Levar isso. Olha. É assim, a respeito da Roma papal influenciar os Estados Unidos para derrubar a liberdade religiosa, a liberdade de consciência que eles tanto odeiam lá, né? Porque eles tentam, ano após ano, influenciar os Estados Unidos para tirarem essa mentalidade de liberdade. Por que eles influenciam assim? Ellen White, ela vem falando no livro Spam Again, ela fala que ela via a besta de dois chifres, vi que a besta de 2 chifres tinha a boca de um dragão, e que seu poder estava em sua cabeça, e que o decreto sairia da sua boca. Então vi a mãe das prostitutas, Roma, papal, né? Que a mãe não eram as filhas, mas separada e distinta delas. Ela teve seu dia, e este já passou. E suas filhas, as seitas protestantes, foram as próximas a entrar em cena e representar a mesma mentalidade que a mãe tinha quando perseguiu os santos. Vi que, à medida que a mãe declinava em poder, as filhas cresciam e, em breve, elas exercerão o poder que antes era exercido pela mãe. Então a gente acha assim, Roma vai ter novamente aquele poder, sabe? Não vai ter a supremacia. Por trás dos bastidores, né? Exatamente. Quem vai aparecer são os protestantes, Porque ela já teve o seu dia declinado. Por isso que a professora fala que a segunda besta exerce as primeiras. Quer dizer, ultrapassa o poder da primeira besta. Porque ela já teve o seu momento. Agora ela vai só ali administrar. Quem vai atuar são os protestantes. E essa mentalidade de perseguição não é de agora. Quando os pais peregrinos desembarcaram, quer dizer, nos Estados Unidos e colonizaram aí, houve perseguições deles próprios. Eles perseguiram eles trouxeram essa mentalidade romana para lá. Eu acho até mencionar um homem, não sei se o nome dele, um grande conflito, que ele foi perseguido. Roger Williams. Exatamente. Roger Williams foi um grande defensor a Constituição dos Estados Unidos, foi ele quem fez. Exatamente. Da liberdade. Eles trouxeram essa mentalidade com eles e trazendo para o nosso meio também. Às vezes nós trazemos a mentalidade romana conosco, quando nós queremos impor em alguém uma ideia que nós acreditamos e que a pessoa não quer aceitar, e nós não respeitamos, ficamos chateados, magoados, ficamos ressentidos. O irmão não aceitou minha ideia, minha opinião. Isso é mentalidade romana, porque Roma que fica magoada, Roma que fica ressentida quando as pessoas não aceitam as ideias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mentalidade. A gente tem uma verdade, mas essa verdade ela não tem que ser passada de forma incisiva para ninguém, mas respeitosa, respeitando a liberdade de escolha da pessoa, da decisão. Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
significa, você quer ouvir? Ouça. Se você não quer ouvir, tudo bem. Então Jesus respeitava a decisão das pessoas. Jesus não ia atrás das pessoas. Você tem que aceitar, você tem que... Não, respeitava. E isso que nós temos que ter em mente. Essa mentalidade de Cristo e não católica romana. Pois é, ele ensinava e assim tem que ser nós, né? Ensinar e deixar que as pessoas tomem suas decisões. Ensine e deixe que as pessoas tomem suas decisões. Que elas escolham. Não sou eu que tenho que forçar a pessoa a escolher aquilo ali. Por mais que eu esteja certo. Agora, se essa mentalidade ela vai avante, muitas vezes você está ensinando mentiras e ainda quer forçar as pessoas a acreditar na mentira. Então a gente só tem... O nosso papel é dar o recado, é entregar a carta. Né? Nós somos os carteiros. Imagina, você recebeu uma carta, aí chega lá o carteiro, né? Coitado. Aí chega lá o carteiro, entrega, você abre de imediato e é uma mensagem, uma coisa bem ruim para você. Aí você vai e desconta no carteiro. Bate nele, xinga ele, faz sentido? Ele vai dizer, não, mas eu só vim trazer não fui eu quem escrevi isso aqui, né? Não fui eu. Então, é assim. Só que essa mentalidade é por quê? Porque os indivíduos eles não aceitam, não concordam que uma pessoa discorde dele. Chega a esse ponto de... essa mentalidade ela existe de uma forma que existem indivíduos que eles se acham infalíveis. Infalíveis. Tudo que o indivíduo fala está certo, ele não pode estar errado em nada. Então essa é a mentalidade dele, né? No que diz respeito à religião. Então, aquela diz assim, ó o que ela diz aqui, ó. Essa besta tem 2 chifres, o civil e o eclesiástico. Essas 2 coisas, elas não podem se unir. Para Deus elas deveriam ser como água e óleo, né? Elas não devem se unir. Porque quando se une, quando qualquer igreja, quando ela busca o apoio civil, quando ela começa a se envolver com a política, é porque ela já não confia mais totalmente e somente em Deus. Ela não confia, ela precisa de outro poder. Porque para ela o poder de Deus já não age ali. Ela precisa de outro poder, de outro apoio. Precisa de outros meios para resolver, para solucionar as coisas da vida e da sociedade. Então, ó. Mas o que é a imagem? Olha, agora, irmãos, a gente vai para os últimos textos. Falta bem pouquinho, viu? Dessa vez eu vou terminar mais cedo. Pode falar. Isso também é um reflexo da nossa vivência, né? Porque a igreja é composta por pessoas. E a mentalidade de um grupo é formada por pessoas. Isso. Então, as pessoas, o início de tudo é a gente deixar de confiar em Deus, de crer nele, que ele pode operar e fazer as coisas, e a gente começar a operar. E aí, quando a gente percebe que umas coisas a gente consegue fazer, a gente coloca a esperança que um grupo vai conseguir resolver juntos, com mais força. E aí esse grupo começa a pensar, né, que quanto mais gente, melhor. E aí se elege uma pessoa para ser o representante desse grupo. Não é isso que acontece na política? Um que fala mais bonito, que tem mais eloquência, que sabe falar mais. Ele é o representante desse pensamento de que o povo consegue resolver a situação. E aí nós estamos vivendo num país polarizado, do jeito que está, né? Onde um defende um lado, outro defende o outro. Todo mundo esqueceu de Deus. É tomar partido, né? Tomar partido de homens. Deus que era para operar, não é impossibilidade de operar, porque aqueles que se dizem cristãos têm mais fé no homem, que eles vão colocar lá em cima, do que no próprio Deus. Então, muito focados nos problemas do mundo, né? Somente no problema que é aquilo que é visível. E aí, quando chega um grupo, né, dizendo vamos acabar com isso aqui, vamos acabar com essa agenda, com esse movimento aqui, aí todo mundo se empolga. Veja o que diz aqui, ó. Esses textos aqui estão só no grande conflito. Ellen White vai explicar o que é a imagem da besta. Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres.
E é uma imagem a primeira, ou seja, a imagem ela é feita pelos Estados Unidos, protestantes, né? Para Roma. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar os característicos da própria besta, que é o quê? O papado. Então devemos estudar, veja, orientação divina, né? Devemos estudar. É isso que a gente viu ontem. Veja como é a mente do homem. Veja como é a mente desse sistema, né? Porque a gente sabe que eles querem se colocar diante de Deus, aí tem a questão dos ídolos, dessas coisas. Mas veja o que está por trás daquilo ali. Aí ela diz assim, ó, quando se corrompeu a primitiva igreja, que primitiva igreja era essa, irmãos? Os apóstolos. Foi morrendo, né? Os apóstolos. O último a morrer foi João. Aí começa, é sempre assim. É sempre, Ellen White fala isso. Sempre que morre, não sei se vocês já leram isso, quem leu o Grande Conflito já leu isso aí, sempre que morre, aquele que Deus usou, Martinho Lutero da vida, um John Wesley, os que são os seguidores, a tendência deles, e isso quase que unanimemente é o quê? É se corromper. É se corromper. Ela mesma disse que quando ela morresse, grandes mudanças ocorreriam. Paulo disse, quando eu me for, lobos entrarão entre vós. Moisés falou também. Essa passagem de Moisés é uma passagem até meio obscura, no sentido de que quase ninguém menciona. Mas ele disse que Deus mostrou a ele que quando ele morresse, eles iriam se corromper. É uma coisa. Aí diz assim, ó, quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. Passou a adotar, a assumir certos costumes pagãos, certos ritos e misturar com as coisas de Deus, perdeu o espírito e o poder de Deus. É aquilo que aconteceu com Israel no Antigo Testamento, né? A glória do Senhor se vai. E para que pudesse governar a consciência do povo, aí sempre vai chegar nesse ponto. Por quê? Porque se está com a mentira, algumas pessoas vão perceber. E eles querem o controle de todos. E para que não haja ninguém que se levante dizendo isso está errado, não é assim, então começa o trabalho de intimidação e amedrontar e ameaças, né? E aí para o quê? Para ter o governo da consciência do povo. E essa consciência, quem apenas deve governar? Deus, somente. Somente. Aí o que aconteceu? A igreja procurou o apoio de quem? Do poder secular, o apoio do governo. Disso resultou o papado, as etapas. Então, se você vê, é isso que a gente tem que estar atento. Se você vê qualquer movimento parecido com esse, em qualquer meio religioso, está dando os mesmos passos de quem? De Roma. Disso resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado, né, que ela dirigia o poder do governo, e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Irmãos, você sabe o que significa heresia? Olha o que significa heresia. Veja que a ignorância faz a gente muitas vezes repetir palavras que a gente nem sabe o que está falando, né? Às vezes Ellen White chama de papagaios, né? Papagaios da igreja. Só fala o que ouve, né? O outro diz, aí repete. O que significa heresia? E também vai valer para herege, né? Heresia vai valer para herege também. No dicionário do grego, porque a palavra, a gente encontra ela lá no grego, no Novo Testamento. Essa palavra aí, aireses, de onde tomam esse nome. Olha o que significa escolher, direito de escolha, aquilo que é escolhido, um rumo escolhido de pensamento ou ação. Portanto, o direito à opinião ou o princípio escolhido por alguém. É isso. Aí quando você ouve a palavra, ela já tem o quê? Ela já carrega um sentido negativo, pejorativo.
Quem foi que deu esse sentido pejorativo, essa negatividade, essa aparência mal nessa palavra? Quem foi que deu? O papado. Por quê? Quem eram os hereges? Aqueles que queriam ter o direito de escolha, que queriam tomar o seu próprio rumo de pensamento e ação diferente do de Roma. Eles chamavam hereges. Por quê? Porque não querem se submeter a gente. Aquele que pensa por si mesmo. Isso. É o direito de escolha. Direito já está dizendo. Quem foi que deu esse direito? Deus. Então é de Deus esse direito. Então, irmãos, na época da Reforma, dos mártires, todos eles eram chamados de quê? Hereges. Eu pergunto a vocês, eles se ofendiam? Não. Era triste, né? Porque eles sabiam que quem estava fazendo isso com eles não sabia o que estava fazendo. Eles ficavam tristes por aqueles que estavam perseguindo eles. Mas eles não ficavam com vergonha, com medo. Não, eu não quero ser chamado de herege. Se me chamar, eu não vou... Tá bravo? Não me chame de herege, não me chame disso. Não quero esse rótulo para a minha vida, não quero essa imagem. E aí, nisso da pessoa não querer a imagem, a pessoa começa a retroceder. Começa a fazer concessões. É como se fosse uma barganha. Não, mas você não me chamar disso, o que é que eu tenho que fazer? Não, você tem que deixar ela de crer nisso, nisso e nisso. E aí, vamos pensar, né? Vamos trabalhar nisso aqui? E aí vai trabalhar na barganha e começa a anular princípios de Deus. Para poder tirar essa imagem de herege. É claro que você não deve ter orgulho e nem fazer questão de ser chamado disso. Mas vai ser. Se você se posicionar por Cristo. E não se preocupe com isso. Mas herege é isso. É você ter o direito de escolha. É o direito de opinião. É isso. Parece ser uma coisa assim, né? Bem estrambólica. O herege. Eu lembro que quando eu era criança tinha um filme que era o segundo filme do Exorcista. Eu assisti esses filmes. Eu com 10 anos de idade já tinha assistido o Exorcista. Aí o segundo filme do Exorcista era O Exorcista, o herege. Aí aquilo ali ficou na mente. Isso deve ser uma coisa diabólica. O herege deve ser uma coisa satânica, uma coisa monstruosa. E aí, muitos anos, décadas depois, eu entendo o que é herege. Herege. Você sabe o que significa a palavra dissidente? Aquele que discorda. Aquele que pensa diferente. Aí você chama alguém de dissidente. Fulanos são dissidentes. Deixa eles serem dissidentes. Emanuel, só me corrija aí. Não só dissidentes, herege, mas também a palavra bruxa também, ela tem uma conotação também que era aplicada contra aqueles que eram queimados, né? Porque não se submetiam, pensavam diferente da religião estabelecida, né? Aí a palavra tomou um caminho totalmente diferente. Aí associa uma coisa. Aí sempre que você vê uma figura de alguém sendo queimado, associa-se a uma bruxa. Alguém satânico, né? Alguém ruim. E assim, pode falar, meu irmão. Não interrompendo, mas assim, só para Luizana pegando o eixo que nós também de bruxa, o que aconteceu na Idade Média? Na Idade Média, a Igreja Católica, para controlar as massas e ter ali a supremacia sobre eles, o que estava acontecendo ali naquele movimento? Cada pessoa, cada indivíduo, ele pegava a Bíblia e tirava uma interpretação dela. A Igreja Católica, com boas intenções, entre aspas, para que tivesse esse controle, porque assim, o seu vizinho começava a me acusar de bruxo e começava a te perseguir, né? E aí se você era denunciado, lá iria o povo e era justiceiro, sabe? Então a Igreja Católica decidiu, vamos controlar a Bíblia. Vamos fazer com que o povo se volte só para nós, com nossas interpretações, para não gerar essa confusão. Então, com boas intenções, entre aspas, a Igreja Católica conseguiu aí ter esse controle, para que as pessoas não pudessem ter essa facilidade, ter essa liberdade de ter a Bíblia, a própria Bíblia, né? Então a Bíblia foi acorrentada nesse período da Idade Média, e ela veio com esse discurso de controle, de organização, para que ninguém pudesse ali não pudesse ter uma desordem interpretativa, entende? E cada um pensava de forma diferente do que a Bíblia dizia, então a Igreja Católica usou de artimanha
E o que ela está fazendo hoje? Hoje há muitas interpretações, muitas igrejas, muita confusão, né? Então, recentemente até eu vi a fala do Papa dizendo o seguinte, que a Bíblia deveria estar no poder, às mãos de um só, para que não gerasse toda essa confusão doutrinária, todas essas interpretações que há no mundo. Esse é o propósito. Então é a mesma mentalidade, porque eles querem controle. Eles não vão destruir a Bíblia, mas eles vão fazer com que haja somente uma religião e um só pensamento. E aqueles que discernem, aqueles que são contrários, discordam, né? Serão perseguidos, martirizados. Por isso que o nome é a imagem da besta. O que é uma imagem? É uma representação da besta. O protestantismo vai representar o papado. Recentemente eu vi um discurso, o presidente do Senado do Texas, o vice-governador do Texas, ele é o presidente da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Agora, antes de cada sessão no Senado, eles têm que fazer uma invocação, uma oração. E ele ameaçou aqueles que não se levantaram. Ele falou assim, olha, aqueles que não se levantaram serão expulsos. E ele é o presidente da liberdade religiosa dos Estados Unidos. Então, que não é uma liberdade religiosa, né? Então, a gente já está vendo o andamento, a gente está vendo a construção novamente da imagem da besta como no passado. Então, isso é muito sério, porque assim, a gente está vivendo esse contexto, está vivendo essa construção. E a gente tem que entender a profecia. O cristão tem que estar antenado do que está acontecendo, para não ser enganado. Porque quando vê essas questões, as pessoas ficam a isla, as pessoas ficam à toa, as pessoas ficam sem saber. Tem muita gente que não entende profecia, tem muita gente que não entende Apocalipse, tem muita gente que não entende quem é a besta primeira, quem é a segunda besta, entende? Uhum. Então, assim, estudar sobre isso é muito relevante. É sim. O irmão vai falar? Só fazer um pequeno comentário, porque assim, quando a gente vê todos esses textos, é claro que tá tudo aí, a gente só pensa no sistema papal. Mas e eu? Como é que eu estou fazendo com o meu amigo? Como é que eu estou fazendo com o meu vizinho? Será que eu não estou sendo adventista do sétimo dia tentando impor? Porque meu irmão, ele usa short, eu uso calça e agora eu não vou mais andar com ele para não passar uma imagem? Porque meu irmão crê assim e eu creio assado, agora pronto. E todo dia eu estou lá na casa dele, levando Bíblia, espírito de profecia. Irmão, tu é cego, tu não aceita, por que tu não aceita? Será que tu é doido, tu está possuído pelo diabo? Sendo que o próprio diabo tentando impor. É como o texto de Desejar Todas as Nações falou antes do capítulo 60. Cada um é livre. É livre. Nosso dever. E aí é aquela questão, né? Quanto maior a intimidade, maior a opressão. E eu lembro muito bem uma coisa que o Manuel falou aqui a última vez passada, a primeira vez que ele veio. Tudo tá encapado com uma boa ação, o querer bem. Com boa intenção, né? Uma boa intenção, essa que é a palavra. Ponto. Não, é porque eu te quero bem. Eu não quero que você se perca. Eu quero que, sabe? É isso mesmo. Então assim, e é com a meditação da Serva do Senhor, 20 de julho, nos lugares celestes. Que é muito bom, nós estamos, vamos dizer aqui, nós estamos vendo aqui só o pecado do papado, mas a Serva do Senhor disse que é muito melhor eu ver um meu do que 10 do papado. Então, pra mim, esses textos aí, pra mim, particularmente, cada um, eu estou lendo, eu não estou vendo papado, eu tenho que ver a mim e dizer para Deus, Senhor, som no meu coração, esquadrilha no meu coração, vê o meu pensamento, vê se em mim não há nenhum caminho mal. Porque eu mesmo vou dizer assim, rapaz, eu sou bom demais. O cachorro está com sede, o cachorro do vizinho eu vou lá dar uma. O irmão está com fome, eu vou lá e dou comida. Sou bom demais, realmente isso aí. Agora, meu vizinho de frente, se o gato estiver com fome, eu dou uma polada no gato e jogar alguém.
Mas o meu pecado, isso aí, então, pra mim, eu tô vendo eu ali. Eu oprimindo meu irmão, eu oprimindo a minha esposa, eu oprimindo meu vizinho, eu oprimindo o meu colega de trabalho que não pensa, às vezes até dizendo assim, não, tu tem que entrar na igreja porque senão tu vai morrer, ou meu pai, minha mãe, se tu não te converter hoje, tu vai pegar fogo, vai pro inferno, alô, sabe? Aí... Esse é o propósito desse estudo que eu estou passando. Por isso que eu estou falando mais da mentalidade, para saber se nós não temos essa mesma mentalidade, né? A gente mesmo que publica materiais, rapaz, o que falam, para que vocês publicaram isso? Por que vocês publicaram isso? Isso é para causar problema e não sei o quê. Então você vê que a mentalidade de não dar o direito de liberdade do outro. Né? Você vê um monte de publicação de coisa ruim, ninguém fala nada. Né? E quando alguém tenta publicar alguma coisa que realmente é relevante em tudo, aí é criticado. Por quê? Porque é essa mentalidade. Só fazer o que a maioria faz. Posso falar? Sobre a questão da palavra bruxa, é interessante que todas essas palavras têm uma origem boa, né? E bruxo não é também diferente, não. Na Idade Média, bruxa eram as pessoas que andavam pelo mato, se escondiam no mato. Mas tinha um porquê, né? Quem é que estava se escondendo no meio da natureza? Tinha um porquê, né? Baseado em duas palavras, Óssea e a outra saga. A saga quer dizer que essas pessoas eram muito sábias. Elas usavam os remédios da natureza para se curar. Então, logo, eram chamadas de bruxas. Isso. Muito interessante. Exatamente. Você, tá vendo? Uma vez o Jonathan falou, eu não sabia o que significa a palavra aluno. Né? Aluno. Sem luz. Tá vendo você? Porque quem é uma pessoa neutra que tem que receber luz de outro, né? Mas quem é que passa essa luz? Né? É outro sem luz. Que está nas trevas. Olha só, vamos continuar. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também será empregada pela igreja para realizar seus próprios fins, igualzinho a Roma. Quando quer que a igreja tenha obtido poder secular, empregou ela para punir a discordância das suas doutrinas. Olha só, sempre que um movimento cristão, um movimento religioso, ele tenha obtido o poder do governo, era para punir quem discordasse de suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado o desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Então o propósito final é esse. Porque se você realmente buscar a verdade por si, e você for sincero com Deus, você vai ver o quanto que Deus vai te ajudar. Você vai ver o quanto de coisa que você não sabia, você vai aprender. Não só para você reconhecer os seus pecados, mas para você também saber aonde você está pisando. A quem você está dando ouvidos e com quem você está se envolvendo. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes. Veja que os dissidentes em toda a história sempre foram o povo de Deus. Eles eram chamados de dissidentes porque pensavam diferente. Discordavam do papado. Feita pela igreja anglicana. Durante os séculos 16 e 17, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas. E muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. É a maior assim. É o auge, é o ápice da humanidade. É você torturar, e as torturas eram terríveis, né? Você matar, você fazer mal à pessoa só porque ela não concorda com você.
A igreja anglicana, ela tem uma diferença da igreja católica? Parece que tem uma Ela sai, né, da Igreja Católica, mas leva alguns ritos da Igreja Católica. É muito parecida. É muito parecida. Tem o Papa Anglicano, não tem? Tem o Papa Anglicano também. É muito parecida. Não é a Igreja Católica, mas é na mente, né? Não tem a tortura psicológica, né? Que é uma violência tão grave e tão danosa quanto a tortura física. Também. Violência psicológica, né? A opressão, ela faz tão mal quanto a física. A física, ela é pior, né? Eu acho que ela é pior. É pior. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Então, a apostasia, ela prepara o caminho para a imagem da besta. Porque foi a apostasia. O termo apostasia vem de abandono dos ensinamentos dos apóstolos. Isso. Então, quando abandona-se os ensinamentos dos apóstolos, está se unindo Botar o microfone que a Marina quer escutar. para... Mas foi breve o comentário. Foi breve. Vai, breve e curto. Foi. Então, a vasta diversidade de crenças, esse trechinho aqui é bem interessante. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerado como uma prova decisiva de que jamais se poderá fazer um esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Então a mentalidade é essa. Como que as igrejas vão se unir? São tantos pensamentos diferentes, né? Tantos pensamentos. Uma vez eu passei em algum lugar, foi aqui no Maranhão, fui lá na outra região que a gente passou. E aí um irmão, ele dizia, olha, eu não vejo como os judeus vão se unir com os protestantes, com os católicos. É impossível. Esse negócio dessa união que vocês falam aí nunca vai existir. Guardar o domingo, os judeus nunca vão guardar o domingo. Nunca que eles vão se unir. Então veja como é a mente das pessoas, né? E ela diz assim, ó. Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrinas. Isso aqui é o ecumenismo. Só que nessa época de Ellen White não existia esse termo, né? Não existia o ecumenismo como a gente conhece hoje. Mas o princípio já existia. E as igrejas elas começaram a perceber que existiam pontos em comuns. O principal dele é o domingo. Que você vê que até os mormons e os testemunhos de Jeová, eles guardam o domingo. Né? Então, nos pontos incomuns, o que foi que começou-se a pensar? Para conseguir tal união, deve-se necessariamente fazer o quê, irmãos? Evitar toda discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo. Esse é o princípio da falsa união. Evitar discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo. Aí ela complementa, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. E quando você vai ver os pontos que são incomuns, são os menos relevantes para o preparo do ser humano. São pontos tão doutrinários, tão técnicos. E aí os que são mais importantes, os que são mais necessários para o caráter do homem, são os que são excluídos. Então, qualquer união que se propõe a isso é esse mesmo princípio, essa mesma mentalidade. E foi ele vem trabalhando, esse sistema vem trabalhando muito forte nisso. Para que todos dizem, não, vamos deixar de lado essas doutrinas aqui, essas coisas aqui que são diferentes entre nós, para que seja uma união só, uma religião só. Pode falar, meu. Não há nada de novo, né? Tudo o que acontece já se repetiu. Isso também te vê claramente nas facções. Repetindo aqui rapidamente, não há nada de novo debaixo do sol, né? Tudo já aconteceu, né? A história se repete. Isso a gente percebe claramente
nas facções que existiam lá no tempo dos judeus, os saduceus e os fariseus. Eles discordavam, eles não tinham acordo em pontos doutrinários, mas eles deixavam, relevavam para que eles pudessem se unir, fazer um comunismo. Com que propósito? Para, né, destruir, né, Cristo, matar Cristo. Então, isso é uma réplica, né? O que você está falando agora aí, né? O ecumenismo é isso. Hoje o evangélico discorda do judeu, mas agora eles vão se unir nesse propósito aí. Vamos deixar isso aqui, vamos nos unir por uma causa melhor. Né? O discurso é bonito, né? É bem elaborado. É muito bonito. Então, muito bonito. E procuraram Roma. E procuraram Roma para fazer. Os judeus, né? E judeus. E procuraram Roma. Procuraram Roma. Eles precisam, né? Fariseu e saduceu. Foram facções religiosas com pensamentos diferentes e se uniram ao governo da época. Exato. Governo qual que eles não gostavam, né? Aí a formação bem mais da mista. Eles já fizeram a casa abraâmica lá no Emirados Árabes. É uma mesquita, um templo, né? É assim, são tipo uns cubos que para as 3 maiores religiões do mundo se reuniram ali. Então é o ecumenismo. Eles já estão formados. O que falta mesmo é a permissão de Deus para a implantação da marca da produção. Existem igrejas lá na Europa. Uma delas que eu fui lá, aí tinha uma salinha lá. Aí eu perguntei lá para a irmã, essa salinha aqui com aparência diferente, o que é isso? Aí ela abriu, né? Aí quando ela abriu, aí na salinha tinha vários símbolos. Aí tinha símbolo do judeu, dos islâmicos, aí tinha dos católicos, aí tinha o que representava os protestantes, aí tinha... aí não ficava só entre essas religiões mais conhecidas, aí ia para o espírita, aí ia para outros também, candomblé. Aí ela disse assim, essa sala aqui é para que aceite qualquer religião. E aqui a pessoa que é de qualquer religião, ela pode vir adorar aqui, né, fazer a oração dela do jeito dela, ela se sentir no local que ela possa ser aceita, né? Porque se a gente só abrir só para quem é dessa fé assim, então a gente exclui as pessoas. Então tem essa mentalidade. Aqui no Brasil eu não sei se tem, né, alguma igreja que faz isso, mas lá na Europa tem. Tem muitas igrejas assim. E o problema, qual é o princípio aqui? Você que a irmã vai falar. O princípio aqui é que vamos deixar de lado as diferenças, porque os fariseus e os saduceus, eles deixaram de lado as diferenças, eles se odiavam, né? Mas eles deixaram de lado as diferenças. E isso vai acontecer de novo. E para fazer o quê? Para destruir Cristo. De novo. Na pessoa de seus santos. Exatamente. Então, sempre que você escutar esses discursos, lembre-se disso. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Olha que texto interessante. Carlos Bicker, em sermão pronunciado em 1846, declarou que o ministério das denominações evangélicas protestantes não somente é formado sob terrível pressão do mero temor humano, os homens tendo medo dos homens, né? Mas também vive, move-se e respira num meio totalmente corrupto. E que cada instante cada instante apela para todo o elemento mais vil de sua natureza, a fim de ocultar a verdade e curvar os joelhos ao poder da apostasia. Não foi desta maneira que as coisas se passaram em Roma? Não estamos nós desandando pelo mesmo caminho? E que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral. Olha que interessante. Não existia o nome ecumenismo, mas a ideia já estava lá. Outro concílio geral. Uma convenção mundial. Isso a gente está vendo hoje. Uma aliança evangélica. Um credo universal. Quando, pois, se conseguir isto, nos esforços para se obter completa uniformidade, apenas um passo haverá para que se recorra à força. Emanuel, aí eu esqueci ali, ó. Só frisando aquela parte ali, ó. Quando ela fala assim, ó, não estamos nós. Vê ali, ó. Não estamos nós desandando pelo mesmo caminho. Assim, elas colocam a igreja da época. Todos nós. Isso. Não estamos nós desandando pelo mesmo caminho. Desandando pelo mesmo caminho?
Ela faz uma pergunta. Isso. E vivendo esse mesmo cenário, essa mesma atmosfera, né? Vamos deixar essas coisas de lado, que causa divisão e tudo e tal, e vamos todo mundo abraçar somente aquilo que é em comum. E aí você começa a ter que sacrificar a sua consciência em muitas coisas. E, como a gente já bem sabe, a maioria está com a verdade? Nunca esteve. E nunca vai estar. Pode falar, meu irmão. Ô, meu irmão, deixa eu ler só esse aqui rápido. Só é ele, só falta esse aqui. Aí eu encerro aqui. Aí o irmão pode falar. Segura aí o teu raciocínio. Só para mim encerrar esse texto aqui. É rapidinho. Veja o que ela diz aqui, ó. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o governo, né, o Estado, para que imponham seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então vai ser inevitável. Vai ser inevitável. E que não seja essa a nossa situação, né? Que a gente vigie e avalie-se a si mesmo se a gente não vive, né, com essa mentalidade. Pegue bem os princípios, os detalhes que foram mostrados aqui, que vai levar a esse grande problema. E hoje talvez você ache que você não vai fazer parte disso, mas se você já está se habituando a essas coisas, talvez, se a gente não se converter de todas essas coisas, faremos parte desse sistema, apoiaremos. Ellen White diz que uma das piores formas de apoiar o errado é o quê? A neutralidade. A neutralidade. É porque é o muro, né? É em cima do muro. Não vou nem me envolver com isso aqui, nem com isso aqui. Uma pessoa já está do lado do mal. Pode falar, meu irmão. Eu encerro por aqui. Eu fiquei pensando. Assim, quando esse texto anterior que você mencionou aqui... Meu irmão, não. Esse texto anterior que você mencionou, que se nós estamos seguindo o mesmo caminho, né? Que eu acho que faz a pergunta, de imposição, eu me recordei no período da pós-pandemia, no período da vacinação, né? Contra a Covid, onde a gente, já no período da pandemia mesmo, onde as igrejas receberam a ordem do Estado para fechar os templos, né? E também ali para o uso de máscaras, só podia entrar na igreja com o uso de máscaras. Eu soube um caso de uma família que eles não entravam na igreja com máscaras. Eu também não entrava. Quando eu comecei a estudar sobre a máscara, que máscara não defende vírus nenhum, não impede vírus nenhum, porque vírus ele é nanomicro. Facilmente ele passa por uma máscara. E a máscara faz o quê? Ela tira o oxigênio do sangue. Impede, porque nossos pulmões estão todo o tempo expelindo impurezas. Quando tampa aqui e a boca, como é que vai sair? Aí acumula germes e bactérias. E as massas todas pegaram a onda, ninguém estudou para ver. E aqueles que faziam, eu estudei com conteúdos mesmo acadêmicos, pessoas especializadas no assunto, e que foram perseguidos, foram censurados sobre a verdade da máscara. Então, as pessoas na igreja não tem que entrar com máscara, dentro máscara. Entende? Aquela paranoia, ninguém raciocinando, ninguém com liberdade, assim, parar para pensar, peraí, isso aqui tá certo. Aceitando a imposição do Estado. Eu preguei numa igreja, apresentei o conteúdo acadêmico sobre a máscara, os perigos da máscara, o que ela provoca no organismo. Até texto de Ellen White, onde ela fala que se você dormir em um quarto mal ventilado, não serve para dormitório. Deve haver o que? Ventilação constante para que os pulmões sejam expelidos ali, ó, purificados. Imagina uma máscara tampando a boca e o nariz. Então, o que aconteceu? Quando eu preguei isso na igreja, apresentei uma irmã na frente com a máscara dela, isso falou assim, colérica para mim. Eu sei que a máscara faz mal, mas eu uso. E eu fiquei ali, já fui começando a ser apedrejado.
E depois daquela apresentação ali, já começou a circular que eu estava indo contra o sistema que estava apresentando, de proteção para as pessoas. Então, a gente vê que as pessoas elas estão tão desprovidas de inteligência, entende? De pensar por si mesmo e são levadas por tudo que o Estado fala e impõe. E outra, teve um pastor que ele estava praticando segregação na igreja. Segregação. Ele disse lá no púlpito, olha, quem não é vacinado, fica em casa. Fica em casa, não venha, faça o culto lá. Segregação dentro da igreja. Então, eu me recordei disso. E a questão da vacinação, se você não fosse vacinado, você não poderia participar do seu possível amigo, ciclo familiar. Você era excluído nas empresas. Se você não era vacinado, você ia perder o seu emprego. Aconteceu isso, eu tive que sair da empresa porque eu ia ser demitido. E graças a Deus, o irmão, o meu administrador, enfim, encarregado, ele era adventista, foi bem compreensivo e eu saí com meus direitos. Mas, assim, foi uma imposição, entende? Assim, muito forte. Se você não aceitasse, se você não se vacinasse, se você não usasse máscara, você era perseguido. Então, até dentro do meio do povo de Deus, entende? Então, eu me recordei muito disso. Nós estamos seguindo esse espaço, nesse período, muitas pessoas seguindo. E eu vejo que isso foi o primeiro teste. O segundo teste vai acontecer novamente. Por quê? O Estado, quando ele não consegue te atingir com suas palavras, com argumentos, ele passa para a imposição, para a perseguição. É assim que vai acontecer. A lei dominical vai ter etapas, né? Primeira etapa vai ser imposto a marca da besta. Os adventistas vão continuar guardando o sábado tranquilamente, abrindo suas igrejas ao sábado, sem o Estado interferir, perturbar. Mas na segunda fase eles já vão pedir para que você feche as igrejas no sábado e adore no domingo. A imposição. Aí, como alguns continuaram guardando o sábado, vem a imposição para a morte, que é o decreto de morte. Então, os passos. E a gente teve a primeira fase agora. Quem não passou nessa primeira fase, tem muita probabilidade de não passar na segunda. Porque, assim, a história se repete. Foi como no período de Daniel. O primeiro teste de Daniel e seus amigos, qual foi? Alimentação, saúde. Escolher comer as iguarias do rei ou os alimentos de Deus. Primeiro teste. O nosso também, primeiro teste foi saúde. Me submeter à vacinação, uma vacina experimental, está dando muitos resultados. Estava trabalhando como missionários lá em Minas Gerais, no auge da pandemia. Bem no início da pandemia mesmo. E a primeira cidade que a gente foi trabalhar é Vargem Bonita, a região da Canastra, uma região bem bonita lá. E como é o nome daquelas... agente de saúde. Ela começou, porque eu e Viviane, a gente passava de casa em casa, de casa em casa. E aí a proibição era geral, né? Nem de casa deveria sair. E a gente disse, Senhor, o Senhor nos chamou. Veja que contradição, veja que loucura aos olhos humanos. Lá vai a gente trabalhar totalmente contrário ao que o sistema está impondo. Totalmente. Estamos nas mãos do Senhor. Os primeiros dias da gente trabalhando, no primeiro dia a gente já recebeu um grito, né? Cadê a máscara de vocês? O homem quase que ele vai para cima da gente. A gente, não, tá bom, senhor, desculpa, a gente se passou. E nessa primeira semana ou na segunda semana a gente se deparou com essa mulher. E ela chegou na gente e disse assim, eu estou observando vocês, viu? Percebi que vocês são novos, quem sabe, né? Cidadezinha pequena, sabia que a gente era novo ali. E estou percebendo que vocês são desses que ficam indo de porta em porta, igual esses testemunhos de Jeová. Nem os testemunhos de Jeová estavam indo mais. Veja que desafio, né? E se eu encontrar vocês de novo por aqui, a gente vai ter que tomar alguma medida. Eu olhei para a Viviane, a gente olhou para ela e disse, tá bom, senhora. Tá certo. Ela disse, tá bom, espero que eu nunca mais encontre vocês por aqui fazendo esse trabalho. Sabe quem nunca mais encontrou quem? A gente que nunca mais encontrou ela. A mulher sumiu. A mulher sumiu. Ela viu 2 vezes a gente. A segunda vez ela ameaçou. E a gente disse, Senhor, foi o Senhor quem nos chamou. A obra é do Senhor. O Senhor sabe que essas almas precisam ser alcançadas. Então estamos nas tuas mãos. Nós não vamos parar.
Oi? Vai que ela morreu de Covid. Não sei, né? Não sei. A gente terminou a cidade e nunca mais encontrou essa pessoa. Passava na casa do povo. Às vezes a gente entrava na casa das... Nem era proibido, né? Tem pessoa que nem queria. A gente conversava com uma pessoa lá na janela da casa dela, né? Essas casas que a porta da frente assim tem janela. Na janela na casa dela, conversando com ela e tudo. Tinha algumas que pediam pra gente entrar. A gente entrava. Quando a gente estava saindo, se despedindo dela, aí ela dava um abraço na gente, aí dizia, ore por mim que eu estou com Covid. Aí olhava para a Viviane, ela disse, só Deus, viu? Né? Ore, dizia, depois de toda a conversa, 10, 15 minutos, às vezes meia hora ali, abraçava a gente, ore por mim que eu estou com Covid. E a fé, balançou ali, a fé. Aí ali foi prova, foi muita prova. O mais incrível é que a gente não foi somente uma casa. Foram várias. E nós não ficamos doentes. Teve uma mesmo que... Vocês ouviram entrar? A gente passamos, não somente nessa casa, mas em várias casas que as pessoas estavam doentes. E nós não ficamos doentes. Teve uma que a pessoa espirrou. Secreção e tudo, assim, na frente da gente. A pessoa deu aquela espirrada assim. Não precisa nem dizer, né? Não precisa nem dizer que a pessoa está com Covid, que é que ela tem. Já mostrou quem é a situação dela. Aí ela disse, olha por mim, você está vendo como é que eu estou, a gente está certo. Vamos orar. Só que a gente já tinha passado por outras. E a gente estava entendendo que Deus estava guardando a gente de tudo aquilo ali. Depois, com o tempo, a gente começou também a falar de saúde, né? Porque a gente viu quantas pessoas estavam enfermas. E aí a gente foi aproveitando. Toda casa e toda oportunidade que a gente tinha, falar de saúde. Não era somente de Covid, eram pessoas que tinham problemas de diabetes, pressão alta, por aí vai, né? Então, foi uma maneira que a gente viu também de Deus trabalhar conosco nesse sentido. Aí foi onde eu quis me dedicar a aprender a naturopatia, né? Que são os métodos, os 8 remédios naturais do Senhor. Eu até digo aqui a vocês, é muito importante que pelo menos que seja uma pessoa da família aprenda, né, a tratar de forma natural, aprender sobre os remédios naturais, porque foi muito importante para nós dois, né? E para ajudar o povo, né? A gente pegava cada situação, mas chegou um momento que a gente já chegava na casa do povo, já tinha gente já deitado na cama, muito mal, não sei quantos dias com Covid, e ali a gente ficava ali, orava, e ajudava eles ali a se tratar. E teve outras situações que desafiavam cada vez mais a gente, porque começou lá em Minas, né? Não sei como foi aqui. Começou a se criar barreiras sanitárias. Aí fechava a entrada, todas as entradas que tinha da saída. O incrível, a gente tinha uma rota, né? Eu e ela mapeava. A gente combinava com o Daniel. Ó, Daniel, a gente vamos passar por essas cidades aqui, porque eram cidades vizinhas, né? Eu não ia ficar, eu vou nessa cidade aqui, outra cidade daqui a 5, 6 horas. Não, a gente ia pouquinho em pouquinho nas cidades vizinhas. Então, teve um momento que quase todas as cidades dali daquele local que a gente ia trabalhar nelas, a gente ficou sabendo através do povo. O povo chegava na gente e dizia, vocês estão sabendo, né, que está saindo na rádio, que o governador aqui do estado está começando a decretar, como é o nome sanitário? Barreira sanitária. E essa região aqui, aí começaram a dizer as cidades. Eram as cidades que a gente ia trabalhar. Ó, cidade tal, vai fechar tudo. Então é melhor vocês, porque o pessoal tinha gente que sabia que a gente estava vindo de longe, vindo de outra cidade. E tinha gente que gostava da gente, porque sempre estava vendo a gente ali, a gente passava um bom tempo numa cidade, eles ficavam dizendo, cuidado com isso e isso, aí ficavam alertando a gente, olha, vai acontecer isso. Aí não teve um dia, que nesse dia até a cidade onde a gente morava, estava para ter barreira sanitária. E aí... Japaraíba. Era. E a gente ia para Medeiros. A gente ia para outra cidade, que era mais ou menos 1 hora. Então, eram 2 barreiras. A outra cidade para onde a gente ia ter barreira e a cidade onde nós estávamos. Aí a gente falou para Daniel, eu acho que vai parar aqui o trabalho. A gente já está lhe avisando. E aí ele perguntou, mas vocês vão tentar? A gente disse sim. Se é de Deus, até agora Deus não tem permitido que nada nos impeça de fazer esse trabalho. A gente estava passando por muitos desafios e nada parava. E a gente disse, se é de Deus, isso não vai parar. E no dia que havia sido anunciado, a gente até foi procurar saber, era uma coisa oficial mesmo, havia sido anunciado, a gente começou a ver os jornais lá de Minas, havia anunciado que aquela cidade e as outras que a gente ia,
ia começar a barreira sanitária logo cedo da manhã. O povo, os agentes sanitários iam estar lá na frente, nas entradas das cidades, para não permitir que ou saísse ou entrasse quem não fosse vacinado, e também ia ter que fazer o testezinho lá do negócio lá que vai até o cérebro da pessoa. Que a gente nunca fez esse teste também. Então, a gente de manhã, a gente orou a Deus e entregou nas mãos de Deus. Senhor, vamos. Aí a gente foi aquela coisa assim, pensativa, né? Chegou na saída da cidade, saída de entrada, né? Nada. Aí eu pensei, veja, vamos fazer os cálculos. Se a gente sair, não está tendo barreira agora. Se a gente sair e quando voltar, se tiver a barreira, vai ficar na cidade. Aí vamos. Não, mas vamos confiar em Deus, vamos. Aí, chegando próximo da outra cidade, aí a gente começou. E se essa cidade tiver barreira? Aí pensamos, fomos orando a Deus. Chegamos na entrada da cidade, nada. Aí a gente entrou e passou o dia lá trabalhando. Era o dia todo trabalhando lá. Chegava lá 8 horas da manhã e até umas 5 e pouca. E a gente trabalhando, aí vinha no pensamento. E se quando a gente for sair dessa cidade tiver a barreira? Aí a gente não vai estar nem na nossa cidade. A gente vai ter que morar na rua. Ou dentro do carro. E aí quando a gente terminou o expediente... Só que durante o dia a gente ficava perguntando pro povo, né? Aí tinha gente que não sabia. Aí tinha um ou outro que vinha entrando na cidade. A gente... Aí não, acabei de entrar aqui, passei de carro. Não tinha nada. Mas disseram que ia ter. Aí quando a gente terminou o expediente, fomos embora. Nada. Aí lá vai a gente com aquele pensamento de novo. E se lá na cidade onde a gente está morando tiver já com a barreira? Aí a gente já não entra numa cidade. Aí vamos ter que ficar na estrada. E chegamos na cidade, nada. Só que isso durou alguns dias, até que anunciou que o governador ele havia cancelado, não dera razão, que aquelas cidades ali não iam ter mais barreira. Na hora da história a gente trabalhou elas e não vi nada. Nada. Depois dela a gente acho que ainda fez mais umas 5 cidades, nada também. Então a gente viu ali a mão de Deus trabalhando. E a consciência da gente sempre submissa a Deus. Se a obra é do Senhor, se o Senhor nos chamou, então que assim seja. Não vamos... A gente não ficava debatendo, não ficava indo... quando vinham até a gente que nessa mulher, a gente só disse, não, está certo. A mulher ameaçou, a gente não está certo. Mas a gente não se submeteu. Se ela encontrasse a gente por acaso e tivesse algum problema, a gente entregava nas mãos de Deus. Mas você vê que o que ele falou, né, como as pessoas... A gente foi para o olho do furacão. A gente estava fazendo o que era proibido pelo sistema. Que era estar nas ruas, que era ir na casa dos outros. Tinha gente que era denunciada porque estava visitando um parente. Teve uma das cidades mesmo que eles colocaram no Instagram da cidade. Cada cidade que a gente chegava, que me fazia assim. Bem, devido a isso tudo que está acontecendo, é bom a gente ficar em alerta. A gente ficava seguindo os Instagram das cidades, né? Ficava seguindo os Instagram das cidades. Dessas cidades colocaram lá uma informação assim. Que estavam naquele momento, era um período de recolhimento e que não poderia se haver aglomeração de pessoas. E aí colocaram o número lá de telefone, assim, caso o seu vizinho se reúna com muitas pessoas em seu lar, ou vocês tenham um aglomeramento de pessoas, aqui é o número de denúncia. Denuncie para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Então eu fiquei olhando a sua e digo, rapaz, tá nesse nível, E as pessoas ficavam, né? Se o vizinho tiver aglomeramento de pessoas. Algumas pessoas diziam pra gente, você não tem medo não de ser denunciado não? Cuidado, viu? A gente olhava assim, rapaz, que é pressão, viu? A gente trabalhava sob pressão ali porque foi um período difícil. E aí Deus ali mostrou a capacidade dele de guardar um servo dele diante de tudo isso. Se você se posicionar ao lado dele pela verdade e confiar nele. E confiar nele. Pela fé. Como o irmão disse, ali foi um teste. Pode falar, irmãzinha. Nós agradecemos a Deus também, né? Pela proteção dele nessa época. Nós oramos a Agradecer, irmão Nonato, pelo convite. Acima de tudo, a Deus. Agradecer a todos vocês também. A irmã Marlinda que cedeu espaço.
todo o trabalho que teve, junto com todas as outras irmãs e irmãos que estão à frente de tudo isso aqui. Um alô pro pessoal da cozinha, né? Alô pro pessoal da cozinha, é isso aí. E agradecer também a vocês que se sacrificaram, né? Além de subir essa ladeira valente que temos aí, né? E hoje, segunda-feira, né? Olha que coisa. Segunda-feira, eu sei que em São Luís é feriado, né? Mas vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida de vocês, né? E pararam esse final de semana para buscar mais a Deus, aprender mais de Deus. Deus seja louvado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por tudo. E a gente vai fazer agora uma oração. A gente que agradece. Oremos. Senhor Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Tão agradecidos, meu Deus, por todo esse momento que nós passamos aqui juntos. Que o Senhor possa perdoar nossas falhas, os pecados que possam ter sido cometidos, de qualquer forma que tenha sido. Que o Senhor trabalhe em nossos corações para que possamos nos arrepender de qualquer falha que ainda tenhamos. E que o Senhor também continue, meu Senhor, nos abençoando, atuando em nossas vidas poderosamente, nos guiando em toda a verdade. Amém. E cada um dos que estão aqui, daqueles que estiveram e nesse momento não estão também, que o Senhor possa acompanhá-los em sua jornada. É uma jornada que ainda tem muito chão, ainda tem muitos desafios, e só o Senhor sabe como enfrentá-los. Por isso, meu Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, porque somos impotentes, somos vulneráveis, somos frágeis e precisamos 100% do Senhor. Obrigado por tudo isso, obrigado por essas verdades, por essas oportunidades, por cada alma aqui, cada pessoa que está aqui, por cada família. Que o Senhor não permita que o inimigo destrua, anule tudo isso que aprenderam aqui. Mas que Teu Santo Espírito faça disso uma transformação na vida de cada um. Que o Senhor possa continuar conosco esse restante de dia. Aqueles que vão voltar para os seus lares, que o Senhor os leve em segurança, os anjos do Senhor estejam guardando todos. E que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de todos nós. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.